Boa tarde, pessoal. O tema do nosso artigo que vai ser apresentado vai ser o câncer e agentes antineoplásicos, ciclo celular específico e ciclo celular não específico que interagem com o DNA. Uma introdução. O nosso grupo ele é composto por Caio Fortes, Gustavo Castro, eu, Gustavo Henrique e Laís Abreu. Aqui está o nosso sumário, né? Como o nosso trabalho ele vai ser dividido, né? Primeiro vai ser o câncer, depois vai ter definições e estatísticas, né? Processos de carcinogênese, estágios de classificações, tipos de tratamento, classificação de quimioterápicos e antineoplásicos e interações com o DNA. Então, iniciando nossa apresentação, né? Vou trazer a definição do câncer e algumas estatísticas, né? A palavra câncer, ela vem de origem latina, né? É câncer, significando caranguejo, né? Devido ao seu crescimento infiltrante, né? Pode ser comparado com as pernas do crustáceo. Que o crustáceo, assim que ele que é introduzido ali na areia ou até mesmo na lama, ele se fixa e dificulta a sua remoção. Por isso, essa comparação com o câncer com as pernas do crustáceo, né? Porque assim que a pessoa descobre ali que tá com câncer, tem uma dificuldade muito grande ali, muitas das vezes, de remover, né? Mas, atualmente, tem uma definição científica, né, do câncer, né, que vai se referir ao termo neoplasia, né, especificamente ao tumores malignos 2, né, como sendo uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células transformadas, né. Dados estatísticos trazidos pela Organização Mundial de Saúde, o câncer é a terceira causa de óbitos no mundo, com 12%, matando cerca de 6 milhões de pessoas por ano, né. Atualmente, o artigo trouxe, né, que é a segunda causa de morte por doenças no Brasil, né. Estima-se que em 2002, o artigo trouxe, cerca de 337.035 casos novos teve, né, e 122.600 óbitos, né, pelo câncer, né. Agora o processo de carcinogênese, falando sobre os estágios, né. Primeiro é o estágio de iniciação, né? É onde acontece a modificação das células, né? Por um agente carcinogênico, né? Mas, ou seja, ainda não vai ser detectável o tumor, né? O segundo é o estágio de promoção, aonde geneticamente as células elas são alteradas, né? E vai se tornar malignas através de agentes oncopromotores, né? E por fim, o estágio de progressão, né? Onde vai acontecer a multiplicação descontrolada das células malignas, onde vai aparecer as manifestações clínicas da doença, né? Dando continuidade ao nosso trabalho, né? Agora falando do processo de carcinogênese, quanto às classificações, né? O câncer, ele é classificado de acordo com o tipo de célula normal que originou e não de acordo com os tecidos para os quais eles vão se espalhar, né? Essa classificação ela vai ser dividida em grupos, né? E esses grupos, quase todos eles são classificados como primário, né? E o nome deles, eles vão ter sufixo homo, né? Que vai significar tumor. Né? O primeiro grupo é o carcinoma, né, que é originado a partir de células de revestimento ali do nosso corpo, né, que vai incluir a pele e outros revestimentos internos, né. O sarcoma, ele é originado a partir das células de suporte, né. O linfoma, ele é originado a partir das células conhecidas como linfócitos, né. A leucemia, né, ela é originada a partir da medula óssea. O mieloma, né, ele é originado a partir das células plasmáticas encontradas ali na medula óssea. O melanoma é a partir das células da nossa pele mesmo, né? Os tumores das células germinativas, né? São originados a partir das células dos testículos e dos ovários, né? O glioma, né? Ele é originado a partir das células da medula espinhal, né? E por último, neuroblastomas, né? Que é originado a partir de células neuronais, né? Eu vou falar em relação aos tipos de tratamento. Os principais tipos de tratamento para o câncer são a radioterapia, a cirurgia e a quimioterapia, mas recentemente nós temos também a fotorradiação e a imunoterapia. A cirurgia, ela vai remover o tumor com eficácia, porém é importante que não tenha metástases. Já a radioterapia, ela vai utilizar raios gama, radioisótopos e até mesmo prótons, e ela vai diminuir o tamanho do tumor e também a chance de ter metástases. Porém, ela tem bastante limitação por conta dos efeitos colaterais. Já a fotorradiação é uma tecnologia mais recente que ela vai destruir o tumor através de uma radiação específica e seletiva. Só que hoje em dia ela é utilizada somente para tumores mais superficiais.
Já a imunoterapia vai estimular o sistema imunológico com substâncias como interferon e interleucinas para poder destruir as células cancerosas. Atualmente, a gente utiliza muito a combinação da cirurgia e radioterapia, e 1/3% dos pacientes geralmente é curado com essa combinação. Quando essa combinação não é suficiente, nós precisamos fazer a quimioterapia, que eu vou falar melhor no próximo slide. Sendo assim, a gente utiliza a quimioterapia geralmente em casos que já sofreram metástases. Dessa forma, precisa de uma abordagem mais sistêmica e cerca de 60 a 70% dos casos eles podem ser tratados com quimioterapia. O objetivo principal da quimioterapia vai ser eliminar as células neoplásicas e preservar as células normais, ou seja, células que estão saudáveis. Porém, a maioria dos quimioterápicos vai atuar de uma maneira não específica e vai acabar afetando tanto as células malignas quanto as células saudáveis, principalmente aquelas células que crescem de forma rápida, como, por exemplo, as células do trato gastrointestinal, as células capilares e as células do sistema imunológico, explicando, então, os principais efeitos colaterais da quimioterapia, que são as náuseas, a queda de cabelo e a maior suscetibilidade a infecções. Porém, depois do tratamento, o corpo ele tende a se recuperar. Em relação ao uso clínico desses medicamentos para quimioterapia, a gente precisa ponderar de forma muito cuidadosa os benefícios e a toxicidade, visto que a gente precisa que tenha um índice terapêutico que seja favorável para o paciente. E um fator que é muito importante para isso é descobrir o câncer, né, o tumor, de uma forma precoce. Então, o ideal é que o tumor ele seja descoberto quando ele estiver num tamanho ainda inferior a 1 centímetro. Atualmente, a gente tem muitos estudos que estão sendo feitos com o objetivo de aumentar a eficiência da quimioterapia. E esses estudos abordam bastante em relação à combinação de diversos agentes antineoplásicos para você conseguir um resultado melhor, né, com índices de cura entre 75% a 90% em diversos tipos de câncer. Diversos mecanismos que contribuem para a transformação de uma célula normal em uma célula maligna está ligado à divisão celular. Então, é muito importante a gente entender como funciona o ciclo celular e os seus processos para que a gente possa entender a etiologia do câncer. A gente tem aqui uma imagem que simplifica o ciclo celular. Na fase G0, significa que a célula ela não está se replicando. O DNA vai estar superenovelado e vai ter uma baixa atividade nuclear. Essa fase G0, ela pode passar para uma fase G1, na qual a gente vai ter uma preparação para multiplicação e para replicação do DNA, que seria a fase S. Nesse estágio, a gente vai ter fatores de crescimento, como, por exemplo, produtos de oncogêneses, que vão estimular a divisão celular, enquanto genes supressores tumorais vão interromper a replicação caso a gente tenha dano no DNA. Temos também a apoptose, que também é um regulador que é bem importante, que vai eliminar ali células celulares que estão defeituosas. Na fase G2, a gente vai ter as células se preparando para a fase M, que é a fase de mitose, na qual a gente vai completar, então, a divisão celular. Ao contrário das células normais, que passam da fase G0, que passam da fase M para a fase G0, as fases tumorais elas não vão retornar à fase G0, elas vão pular essa fase e vão direto para a fase G1, se multiplicando constantemente e de forma descontrolada. Continuando, em relação à classificação dos quimioterápicos antineoplásicos, nós temos fármacos que são específicos do ciclo celular, logo eles vão ser eficazes contra o câncer e vão atuar nas células que estão em divisão no ciclo celular. Nós temos também os fármacos que são não específicos do ciclo celular e eles são capazes de destruir células que estão tanto na divisão quanto células que estão em repouso, ou seja, células que estão na fase G0. Apesar do foco desse artigo ter sido os agentes antineoplásicos que interagem com o DNA, ele também citou agentes hormonais e também produtos naturais específicos do ciclo celular.
Falando um pouco mais sobre os agentes hormonais, eles não são citotóxicos, já que eles vão atuar modulando uma proliferação celular ao invés de destruir diretamente a célula. Eles vão se ligar a receptores específicos no citoplasma e vão estimular a produção de RNA mensageiro, o que vai gerar, então, uma síntese de proteínas que é necessária para o crescimento e para a multiplicação celular. A eficácia antitumoral com esses agentes hormonais, né, com esses hormônios, vai depender então dessa sequência de eventos, o que pode interferir e também bloquear esses processos. Um exemplo aqui, em relação aos hormônios sexuais, são os hormônios que são utilizados para tratar cânceres de mama e também cânceres de próstata, onde a gente consegue esse equilíbrio hormonal para poder influenciar no crescimento do tumor. Como eu mencionei, nós também temos os produtos naturais específicos do ciclo celular. Esses agentes, eles são bem importantes e eficientes no tratamento contra o câncer, e eles incluem fármacos que não são sintéticos. Aqui tem alguns exemplos, como, por exemplo, os alcaloides da Avinca, como a vinblastina e a vincristina. Esses fármacos eles vão atuar inibindo o fuso mitótico e vão se ligar às proteínas microtubulares, interrompendo dessa forma a divisão celular na metáfase. Temos também o Taxol, que ele vai ser derivado do teixo, e ele também vai inibir o fuso mitótico e estabilizar os microtúbulos. Dessa forma, ele vai bloquear a multiplicação celular, gerando então uma perda de viabilidade celular. Nós temos também as podofilotoxinas, como, por exemplo, a etoposida e a teniposida. Esses fármacos, eles bloqueiam a célula na fase S e na fase G2, inibindo a enzima topoisomerase 2. E isso promove danos no DNA. Por fim, nós temos a asparginase, que é um fármaco muito utilizado no tratamento de leucemia aguda infantil. Esse fármaco, ele reduz os níveis de aspargina sérica e ele reduz esses níveis inibindo a síntese de proteínas nas células neoplásicas e também bloqueando a proliferação celular. Nós temos também os agentes alquilantes, que são os agentes antineoplásicos mais antigos, porém, até hoje eles são muito utilizados. Esses medicamentos, eles interagem quimicamente com o DNA e ele vai ter um efeito fora do processo de divisão celular. É importante a gente mencionar também que atualmente a gente está tendo o uso recente de vacinas antitumorais, só que essas vacinas elas ainda estão em fase de teste, mas basicamente elas visam uma interação entre o antígeno e o anticorpo para poder imunizar o organismo contra o câncer. Eu vou começar a apresentar então alguns antineoplásicos, correlacionando o mecanismo de ação e a interação com o DNA. É importante a gente considerar que existem diversos mecanismos, principalmente comparado à variedade de tumores que existem. Esses mecanismos de ação eles podem ser ciclos celulares específicos ou não específicos e relacionados ao DNA, sendo que essa segunda classe, os ciclos celulares não específicos, eles podem ser subclassificados de acordo com o mecanismo de ação de cada um, como por exemplo pela inibição da síntese de nucleotídeos, como o uso de análogos das bases nitrogenadas, o efeito direto no DNA, os fármacos ligantes que interagem na fenda menor do DNA, a alteração das propriedades do pareamento de bases e inibindo também a DNA girase. O artigo ele traz essa tabela que apresenta, de acordo com as subclassificações dos mecanismos de ação dos antineoplásicos, alguns que serão abordados ao longo da nossa apresentação, como por exemplo, nos agentes ciclos celulares específicos, os agentes antimetabólitos, os agentes hormonais, enzimas e produtos naturais, enquanto nos agentes celulares não específicos, os produtos naturais, complexos de coordenação de platina e os agentes alquilantes. Essas classes elas serão explicadas melhor ao longo da nossa apresentação. Iniciando a apresentação sobre os agentes quimioterápicos ciclocelulares específicos, nós vamos falar sobre os antimetabólitos,
que são agentes que vão agir sobre o metabolismo intermediário das células, né, cancerígenas em proliferação. É importante a gente considerar que não se foi até hoje identificado nenhuma propriedade particular, né, alguma propriedade em que as células de diferentes tumores compartilhem entre si sobre o metabolismo, mas todas elas são suscetíveis à ação dos agentes antimetabólicos que vão atuar bloqueando, né, bioquimicamente a síntese do DNA, geralmente na fase S do ciclo celular. E isso vai interferir diretamente no metabolismo. Dentre os agentes antimetabólicos, nós temos, por exemplo, o metotrexato, que é um análogo do ácido fólico, que vai inibir a enzima de hidrofolato redutase. Vai inibir, assim, a síntese de timidilato e a síntese do DNA propriamente dita. Ainda dentro dos antimetabólicos, nós temos, por exemplo, o fluoracil, que é um análogo da pirimidina, né, que vai bloquear a produção de timina, que é uma base nitrogenada que está diretamente ligada à produção do DNA. E também temos a citarabina, que é o análogo de nucleosídeos que vão interferir na replicação do DNA ao ser incorporado durante a fase S do ciclo celular. Passando agora para a apresentação sobre os quimioterápicos ciclo celular não específicos, nós vamos falar sobre a interação com o DNA através de ligações cruzadas, né? Recentemente foi observado que dentro dessa classe de antineoplásicos, um fator importante é que eles atuam como eletrólitos fortes, né, sobre essas macromoléculas nucleofílicas, como o DNA, por exemplo. E apesar de não serem específicos, eles são mais sensíveis à alquilação nas fases G1 e S do ciclo celular, sendo que ela apresenta um bloqueio na fase G2, formando ligações cruzadas com as fitas do DNA ou com os filamentos que vão ser passados aqui na figura que está logo abaixo. Por exemplo, todas essas ligações vão produzir lesões no DNA, porém, as ligações cruzadas interfilamentares, que são o terceiro tipo de ligação, elas vão ser mais citotóxicas, justamente porque elas exigem um mecanismo mais complexo de reparação do DNA, sendo que às vezes essa reparação ela não é nem possível de acontecer, né? Então ele inibe que o DNA seja replicado. Então, para começar a falar sobre os agentes alquilantes, que são medicamentos muito estudados e pioneiros, né, no tratamento, principalmente de linfoma, nós vamos falar sobre as mustardas nitrogenadas, em que o mecanismo de ação delas consiste em alquilação do DNA em diferentes posições das bases nitrogenadas, sendo que a principal afetada vai ser a guanina, que vai ser atacada na posição 7. E vão levar à formação de ligações cruzadas que vão inibir a síntese do DNA. Essa reação ela vai ocorrer através do ataque nucleofílico num par de elétrons do DNA, em que vai haver a perda do grupo abandonador, que vai ser o cloro, e a guanina, né, a porção da guanina que for atacada nucleofilicamente, vai se ligar ao carbono em que o cloro estava ligado. E isso vai impedir, né, vai formar uma ligação cruzada que vai impedir que o DNA seja sintetizado corretamente. Dentre essas mustardas nitrogenadas, nós temos, por exemplo, a mecloretamina, como está ilustrado aqui na imagem. Além disso, nós temos a ciclofosfamida, o clorambucil e o melphalan, em que eles vão diferenciar apenas no grupo radical, que é o grupo que está ligado ao nitrogênio, em que, por exemplo, no caso da mecloretamina, é uma metila. Falando agora um pouco sobre as nitrosureias, que são outra classe de medicamentos que vão formar ligações cruzadas com o DNA, são agentes que vão precisar ser biotransformados, ou seja, vão precisar sofrer uma metabolização enzimática que vão transformar ele em agente alquilante. Através da formação de adutos de alquilação que vão causar o ataque, né, ao DNA, a fita do DNA,
formando uma ligação cruzada, que nesse caso vai ser do tipo interfilamentar. Como a gente já citou anteriormente, as ligações interfilamentares, elas são mais citotóxicas justamente por exigirem mecanismos de reparação mais complexos que muitas vezes não são possíveis. Além disso, ela também vai causar alquilação no RNA, inibindo, né, a replicação e a reparação do DNA. Também é válido falar que esses agentes eles são altamente lipossolúveis, o que vai tornar eles muito úteis no tratamento de tumores cerebrais. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre o triazeno, que inicialmente era considerado um antimetabólito. O triazeno ele é derivado da dacarbazina, que vai exigir a ativação do citocromo P450 através de uma reação de N-desmetilação. Na célula ela vai sofrer uma clivagem espontânea do metabólito que vai ser convertido num agente alquilante, que no caso vai ser o diazometano. Falando então sobre os alquilsulfonatos, representados aí pelos fármacos busulfan e clomazona, são compostos disulfonílicos, como pode-se observar na figura, e justamente por conta desses grupamentos químicos, eles vão conseguir realizar essa alquilação do DNA. E, embora sejam fármacos que tenham ação em diversos tipos de câncer, pela alquilação do DNA, o mecanismo exato pelo qual eles vão exercer o efeito citotóxico ainda não está totalmente elucidado. Os complexos de coordenação de platina, na discussão da alquilação, eles vão ter uma ação mais direcionada, com essa inibição seletiva da síntese do DNA. Eles são capazes de formar ligações cruzadas interfilamentares entre as fitas do DNA, como também intrafilamentares, né, dentro da própria fita do DNA. Ele pode provocar mutações no DNA e também possui efeito sinérgico com outros antineoplásicos. Abaixo é possível observar as estruturas químicas, né? À esquerda, a cisplatina, onde no sítio dos átomos de cloro vai acontecer essa alquilação, né, do DNA, possui uma alta afinidade com o nitrogênio 7 da guanosina, e à direita temos a carboplatina, onde foram feitas modificações químicas para melhorar a biodisponibilidade do fármaco, né? Assim, ele vai ter uma ligação mais reversível com as proteínas plasmáticas e pode ser mais facilmente excretado pela urina. Finalizando, então, sobre os antineoplásicos que interagem com o DNA por formação de ligações cruzadas, temos a classe aí dos antibióticos naturais, que vão ser precisamente antibióticos que possuem ação antineoplásica. Falando primeiro sobre as antraciclinas, representados aí pela figura pela daunorubicina e doxorubicina, as antraciclinas elas vão ter 3 mecanismos de ação conhecidos, que são a formação de ligação com fosfolipídios, né? Fosfolipídios carregados positivamente. Isso vai causar uma maior fluidez da membrana e isso vai ser prejudicial para a célula neoplásica. Também tem a formação de radical livre do oxigênio, que é um processo que vai danificar a célula, e justamente a formação de ligações interfilamentares com o DNA, que posteriormente vai diminuir a ação da topoisomerase 2. Novos estudos vêm sendo feitos, né? E há a comprovação aí que a ligação covalente ao DNA vai formar adultos de estrutura complexa. Outro antibiótico utilizado vai ser a mitomicina C, que está representada na figura ao lado. A mitomicina, para exercer o seu mecanismo de ação na célula neoplásica, ela precisa ser metabolizada por enzimas.
E o seu mecanismo de ação vai ser justamente a alquilação do DNA por ligações cruzadas. Outro mecanismo de ação interessante da mitomicina vai ser a formação de superóxidos, que vão causar danos de caráter oxidativo no DNA. Continuando, a dactinomicina vai ser responsável pela alquilação do DNA, principalmente pela intercalação entre pares de bases adjacentes de guanina e citosina. A plicamicina vai ter esse efeito de antineoplásico pela formação do complexo antibiótico magnésio 2+, que está contido no DNA. E a bleomicina, apesar de estar nesse ponto do trabalho, ela pode ser classificada como um agente ciclocelular específico, visto que causa o acúmulo de células na fase G2. Os alcaloides pirrolizidínicos são interessantes profármacos, ou seja, eles precisam ser metabolizados, né, para exercer a sua atividade antineoplásica, e os seus metabólitos vão formar ligações diferenciadas, porque vão ser do tipo DNA-proteína, né? O N-óxido da indicina, né, que representa um fármaco dessa classe, é um fármaco que possui potente atividade antitumoral, né? E por essa conformação de ligação cruzada do tipo DNA-proteína, é um fármaco menos hepatotóxico, né? Bom, e aqui finalizamos a parte da discussão de antineoplásicos que interagem com o DNA por formação de ligações cruzadas. Existem ainda outros fármacos que, no momento do estudo, não haviam sido provados que agiam exatamente dessa maneira, como é o exemplo da tiotepa, que hoje já mais comprovado que age sim dessa maneira, alquilando o DNA. Falando então sobre a última classe de quimioterápicos, vamos ter aí os antineoplásicos que interagem com o DNA por intercalação. E aí nós vamos ter os ligantes na fenda menor e as combilexinas. Os ligantes na fenda menor vão ter como o principal alvo a fenda menor do bDNA. E o que isso quer dizer? O DNA ele pode se encontrar de algumas formas, entre elas a forma B, que apresenta uma dupla hélice mais fina e mais longa. Os ligantes na fenda menor vão ter uma maior afinidade pelo par de bases adenina e timina. E são exemplos desses ligantes na fenda menor as aminas aromáticas e as lexotripsinas. As combilexinas, que são caracterizadas por moléculas sintéticas, né, como é possível observar na figura, elas vão causar a intercalação nos pares de base nitrogenada citosina e guanina. E, além disso, assim como os ligantes na fenda menor, também podem apresentar uma afinidade pelas bases nitrogenadas adenina e timina. Com as informações que foram passadas no artigo, nós podemos concluir que existem vários antineoplásicos utilizados para diversos tipos de câncer, cada um com a sua particularidade. Todos eles apresentam bons resultados na prática clínica, e esse é um campo que cabem muitas inovações, muitas novas tecnologias podem aparecer. Por exemplo, para causar uma ação mais específica dos antineoplásicos nas próprias células tumorais. E vale lembrar que, acima de qualquer tratamento para o câncer, da quimioterapia, da radioterapia, né, o melhor aliado no tratamento do câncer
vai ser realmente o diagnóstico precoce. E bom, esse foi o nosso trabalho. Agradecemos pela atenção.